o mundo é um bom lugar e vale a pena lutar por ele. Eu concordo com a segunda parte. Essa é a última frase do filme Seven, dita por um dos personagens principais, o detetive Somerset. Agora, por que esse filme termina com essa frase? Ainda vale a pena lutar pelo mundo, mesmo ele não sendo bom? Mesmo existindo um psicopata que é capaz de torturar, sequestrar, matar e muitas outras crueldades? Mesmo onde todos estão atolados em seus pecados e não tem força para lutar contra eles? Por que no final de um filme que todos falam ter um final pessimista, que o vilão vence, tem uma frase até que motivadora? Porque no final ele não venceu. Eu sou o João do canal Plot Twist e hoje nós vamos falar do filme Seven, Sete Pecados Capitais. Estrelado por 3 dos maiores atores que eu já vi, o Morgan Freeman, o Brad Pitt e o Kevin Spacey. Todos eles bem novos, menos o Morgan Freeman, que eu acho que já nasceu com 50 anos, porque desde que eu me entendo por gente ele já é velho. Bom, o Seven começa ali com o detetive Somerset, feito pelo Morgan Freeman, que é um detetive da homicídios, se preparando para se aposentar. Essa vai ser a última semana dele. E enquanto isso ele recebe o novato que vai ficar no lugar dele, o detetive Mills, feito pelo Brad Pitt. No começo você já vê que eles têm personalidades bem diferentes e pra mim isso é a coluna vertebral do filme. É um dos fatores mais importantes pro meu raciocínio fazer sentido, mas eu já vou abordar isso mais lá pra frente. Em paralelo com esse início de relação, né, eles vão estar investigando um assassino em série que relaciona as suas vítimas com os 7 pecados capitais. Gluttony, greed, sloth, wrath, pride, lust, and envy. Bom, esse assassino que se chama no filme ali John Doe, que é uma gíria usada pelos americanos, como é no Brasil, pra se referir a alguém, a um qualquer, sabe? Alguém meio que sem nome, um Zé Ninguém. Seria mais ou menos algo parecido se fosse traduzir. Personagem esse que é feito pelo Kevin Spacey. E que interpretação do cara. Bom, tudo que ele faz ele destrói, né? Bom, ele em House of Cards é uma das minhas séries favoritas e o cara é outro nível. Ele só foi afastado porque ele se meteu naqueles escândalos, até foi inocentado depois, enfim, não vou entrar nesse mérito, mas eu só queria destacar como o cara é um ótimo ator. E no Seven não é diferente. Bom, o que ele faz toda a parte final, que ele aparece realmente, que ele vai pra delegacia, depois eles no carro conversando, que aí ele mostra, né, tudo que meio que passa, né, ele se explica pros dois detetives. E eu acho que é difícil transmitir, porque ele não, apesar de ele ser esse meio teatral, né, ele ter fazer um show, mas ele em si, na hora de se expressar, ele não é de fazer muito gesto, não é um personagem expansivo. Ele vai muito na sutileza, nos traços, no olhar, no tom. E ele é um cara que usa muito do significado das palavras para transmitir o que ele pensa. E um ator conseguir pegar um texto desse, trabalhar da maneira que ele faz, só mostra o quão talentoso o Kevin Spacey é. E assim, apesar do Kevin Spacey roubar a cena, pra mim o mais importante desse filme é a relação que existe entre o detetive Mills e o detetive Somerset. Na verdade, como a relação entre os dois, os diálogos são usados, as cenas em que os dois estão se confrontando, vamos dizer assim. O David Fincher, o diretor, usa essas cenas, algumas mais curtas, outras mais longas, para conseguir construir muito bem o arco do Somerset. Em uma observação mais superficial, essa relação entre os dois fica parecendo aquelas bem batidas do cinema, sabe assim? Enquanto um já é mais expansivo, o outro já é mais contido. Enquanto um é mais inteligente, o outro já é mais bruto, já é mais agressivo. E isso tem em vários filmes, as características às vezes podem ser trocadas, mas o contraste entre elas sempre vai ter. Uma coisa que me veio à mente foi, por exemplo, no filme Tropa de Elite. Enquanto o Matias é mais inteligente, que faz com que ele seja mais cauteloso, o Neto já é o oposto. O Neto é mais impulsivo, ele acaba tendo que compensar na coragem ou na vontade. Aqui no Seven eu acho que segue mais ou menos esse estereótipo, assim, com algumas diferenças aqui ou ali. O Somerset já é mais cauteloso pela experiência que ele tem e também pelo cansaço, né, depois de tantos anos de serviço, enquanto o Mills já é mais agitado, já é mais ansioso para resolver tudo logo, para ele esperar é um fardo. Essa parte, assim, é a primeira camada dessa relação. Eu acho que ela é muito mais usada para incitar um diálogo entre os dois do que ela ser discutida de verdade. Porque quando a gente para analisar as conversas, aí sim a gente consegue enxergar mais camadas. Já no primeiro encontro, eles se desentendem, né? O Somerset fica questionando o Mills o porquê
dele querer aquela vaga que pra ele é tão ruim ali como detetive. E ali já dá pra perceber um traço bem característico da personalidade do Somerset, como ele meio que se sente superior aos outros, como ele tem a necessidade de julgar as atitudes dos outros. Todo mundo tem um pouco disso, mas nele isso se destaca. Esse senso de superioridade vai se repetir várias vezes. Outro exemplo é quando eles estão num carro indo para um apartamento de um possível suspeito, e aí eles começam a falar sobre armas. Somerset fala que nunca precisou atirar, ele só pegou na arma dele 3 vezes. Isso me lembrou o que o Link do canal Quadrinhos na Sarjeta fala sobre o Batman, que o Batman não usa arma porque, não por um senso moral, porque ele não quer machucar as pessoas, mas sim porque ele se sente melhor e ele acredita que aquilo, que usar uma arma é se rebaixar, é se tornar sujo, e que gente do nível dele não pode se deixar rebaixar dessa maneira. E assim, eu sinto um pouco isso na fala do Somerset, da maneira que ele coloca. Enquanto isso, o Mills fala que enquanto estava numa troca de tiro com um viciado, ele teve um policial parceiro atingido. No meio desse caos, ele acerta o bandido. E ele até não consegue lembrar o nome dele, mas ele acompanha o cara na ambulância e vê ele morrer na frente dos próprios olhos. Diferente do Somerset, essa é uma história muito mais humana. Ele pode até não lembrar depois de tanto tempo o nome do bandido, mas na época ele preferiu acompanhar o cara na ambulância, o cara que ele atirou e que era o cara mau no caso, ao invés de acompanhar o policial ferido que tinha tomado um tiro junto com ele. Ele mesmo tendo se defendido, ele teve uma certa compaixão do cara e ele sente o peso daquela atitude. Dá pra perceber como o Mills não se esconde, ele se demonstra vulnerável nesse conflito assim, de emoções. I remember riding in that ambulance. Well, he died right there. Right there. Esse já é um contraste mais profundo entre os dois. Enquanto o Somerset tem essa austeridade, como se ele fosse um espectador de um mundo que está entrando em ruína, o detetive Mills se coloca como parte dele e quer fazer alguma coisa para melhorar. E aí, onde esses pontos realmente vão se realçar é na cena do bar. Ali o Somerset vai fazer de tudo para mostrar como o mundo é cruel e que as pessoas são coniventes com isso. Ele está cansado de viver nesse ambiente, porque ele se vê melhor que isso. Alguém que ainda carrega valores. Por mais que ele diga que simpatize e tal, as atitudes dele mostram algo diferente. Ele se mostra como alguém alheio a tudo isso. Mas aí então o Mills não concorda. Na verdade, ele questiona todos esses fatos e ele mostra como esse julgamento que o Somerset faz da humanidade é apenas para aliviar a culpa que ele tem de ter desistido de lutar, de ter perdido a fé. Dá pra compreender por que o Somerset tá cansado. Ele viu muita coisa, ele passou por muito. Mas pra alguém que observa e julga tantos outros, ele tava fazendo algo pior do que qualquer pecado. Ele tava desistindo. O Mills é muito diferente. Ele não tem medo de encarar o mundo com honestidade e de assumir o ser humano que ele é. Ele tem completa consciência de que ele é dirigido pelas emoções, ele até verbaliza isso e ele não tem vergonha. Porque ele sabe que é isso que dá vontade pra ele, que faz com que ele tenha a força pra conseguir fazer alguma diferença. Ele sabe que ele nunca vai se livrar dos pecados, mas ainda assim ele pode continuar lutando. Whatever, the point is that I don't think you're quitting because you believe these things you say. I don't. I think you want to believe them because you're quitting. Bom, depois de tudo isso, de muito suspense e investigação, o John Doe se entrega. E aí faz aquela proposta que todo mundo sente o cheirinho de merda. Ele vai levar ele pra onde tá 2 corpos escondidos, mas só pode ir os 2 detetives com ele. Como a princípio a polícia parece estar no controle e eles meio que estão de mãos atadas porque eles precisam achar esses corpos, senão a população, né, vai ficar revoltada, e eles aceitam ir. E aí, nessa viagem de carro, a gente pode conhecer e ver realmente o que se passa na cabeça do John Doe. Bom, ele segue aquela cartilha mais comum de psicopata: falta de empatia e remorso, manipulação, carisma para controlar os outros, uma tendência antissocial e principalmente um egocentrismo muito forte. Ele se coloca como um escolhido, o cara que vai virar o pecado contra os pecadores. Mas então o Somerset pega ele no pulo e por um momento tira essa máscara do John Doe de cavaleiro cruzado da justiça que vai conscientizar o mundo, questionando o fato dele parecer ter
ter prazer em fazer essas punições, em executar essas pessoas. De que por mais que ele use desse conceito, desse espetáculo, no final tudo se trata de uma megalomania de um assassino. Tudo que ele fez foi por ele se achar e querer se reafirmar como superior aos outros. Don't ask me to pity those people. I don't mourn them any more than I do the thousands that died at Sodom and Gomorrah. Is that to say, John, that what you were doing was God's good work? The Lord works in mysterious ways. Ele fala dos pecados das pessoas com desdém. E quando ele se imputa um pecado, o da inveja, quando ele fala pro detetive Mills que inveja a vida dele, que ele vai ter com a esposa e tudo, mas parece a inveja de um deus sobre um mortal, a inveja de um ser superior que por ter um dever não consegue viver uma vida mundana. John Doe sempre se coloca acima dos outros. E da mesma forma que o Somerset queria se aposentar para se afastar desse mundo que ele sente que não pertence, o John Doe também. Porque assim, né, daí ele é um pouco mais afetado, né, aí se mudar e morar afastado de todo mundo não era o suficiente, então ele precisava de algo mais teatral. E aí ele consegue. Não dá pra negar que o cara é inteligente e engenhoso. Ele manipula tudo pro plano dele dar certo. Todos os assassinatos, ele se entregar, levar os dois até aquele lugar, fazer o Somerset encontrar a cabeça da Tracy, a esposa do Mills, dentro daquela caixa e usar das emoções para provocar o Mills até que ele o executasse ali mesmo. Tudo isso era plano dele e como ele fala no carro, o grande objetivo do Doe era fazer com que as pessoas seguissem o exemplo dele, de que as pessoas deveriam cada vez mais condenar, julgar umas os pecados das outras. Porque é o que ele faz. Ele investiga, ele julga e ele executa cada uma das vítimas. Mas no final, o único que viu bem de perto, que entrou na mente do John Doe, o detetive Somerset, o cara que já tinha desistido, o cara que ia se aposentar, o cara que ia se mudar, o cara que já se via meio superior aos outros, de uma maneira bem semelhante do psicopata, esse cara não vai mais se afastar da sociedade. Ele desiste de desistir. Ele vai estar por aí, como ele mesmo diz. Na minha interpretação de tudo isso, o Somerset, quando ele vê ali de perto um pecado acontecendo, com o Mills se levando pela ira e executando o John Doe, ele finalmente desce do pedestal e entende a humanidade do pecado. E o quanto uma pessoa não pode ser definida por ele. O Somerset, no meio do filme, conta que quase foi pai. Só que ele convenceu a namorada a retirar o filho e ele se arrepende muito disso. A esposa do Mills estava grávida e esse seria o futuro deles, se não fosse o John Doe aparecer e acabar com tudo. Agora, o Somerset percebe o quanto julgar os outros pode tornar alguém cruel e desumano. Agora, ele percebe que não é sobre vencer o pecado, é sobre não desistir de lutar. Ernest Hemingway once wrote, "The world is a fine place and worth fighting for." I agree with the second part.